Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Renan Werneck e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do vídeo de Revolução Russa. Então se você gostou da ideia do vídeo, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo. Também não esquece de deixar o seu comentário dizendo o que achou do vídeo e dar novas sugestões de vídeo também. Continuando da onde nós paramos, na Guerra Civil, a gente começou a Guerra Civil em 1918, de um lado que tinham os bolcheviques e do outro lado que tinham os czaristas aristocratas e os burgueses, que era o Exército Branco, e os bolcheviques, o Exército Vermelho. Então, o Lenin, que como a gente viu, ele era o líder dos bolcheviques, ele estabeleceu o comunismo de guerra, que definiu o confisco de colheitas, a suspensão da liberdade de imprensa, de greve e associações, a proibição de demais partidos e a execução do czar. E apesar dessa guerra, o Partido Comunista ele estabeleceu instrução gratuita e obrigatória e uma política de combate ao analfabetismo. Ou seja, mesmo com meio que essa guerra civil, o Partido Comunista ele ainda fez algumas campanhas contra o analfabetismo no país. E o Lenin ele estabeleceu o comunismo de guerra, onde ele confiscou as colheitas e demais coisas que eu já falei anteriormente. O fim da guerra foi em 1921, após a vitória do Exército Vermelho. A Rússia estava em colapso. Algo que a gente precisa realmente saber é que a Rússia termina essa guerra em colapso. O país teve que enfrentar a diminuição de produção e o esvaziamento da cidade. E a gente, nesse caso, a gente começa a falar sobre uma nova política econômica, que foi o NEP, que vão ser medidas que o Partido Comunista ele procurava desenvolver alguns aspectos capitalistas para estimular as produções no país. Uma dessas, elas eram a formação de cooperativas nacionais, funcionamento de pequenas e médias empresas privadas, permissão para os camponeses venderem seus produtos no livre comércio. A NEP ela não conseguiu impulsionar e nesse momento, em 1922, a Rússia foi renomeada para a União Soviética. E o plano quinquenais que a União Soviética ela passou a apresentar taxas de crescimento até nunca alcançadas, ou seja, de 15 em 15 dias eles faziam algumas taxas de crescimento da onde eles queriam chegar. No entanto, as grandes indústrias, as comunicações e o sistema financeiro, os transportes continuaram controlados pelo Estado. Aqui nós temos o mapa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lá em 1922. Aqui, depois da morte do Lenin, que ele sempre esteve à frente dos bolcheviques, nós vamos ter uma disputa entre Leon e o Stalin. O Stalin ele priorizava consolidar a revolução do próprio país e o Lenin ele propunha a expansão mundial da revolução. E quem ganhou foi o Stalin, onde nós começamos a ditadura stalinista. O Stalin ele venceu e começaram as repressões, onde se acredita que 5 milhões de pessoas foram presas e mais ou menos 500 mil mortas nesse regime. E a vitória se iniciou um período marcado pela coletivização das terras e a industrialização rápida e a eliminação da oposição. Todos aqueles que se opusessem a esse Estado seriam de alguma forma mortos ou exilados. A coletivização do campo deu o início à segunda etapa, a construção do socialismo e a indústria acelerada. Nesse processo foram muitos positivos. Os investimentos voltaram prioritariamente à produção de matérias-primas,
Ou seja, com essa coletivização do campo, foi dado início à construção do sistema capitalista, onde começaram as fontes de energia, estimulando a produção de ferro, aço, carvão, petróleo e as grandes siderúrgicas e hidrelétricas. Nós também temos aqui o balanço dos 3 primeiros planos quinquenais, que são daqueles de 15 em 15 dias também. E a burocracia domina o Estado soviético. Mesmo com grande desenvolvimento que a Rússia conseguiu ter, a União Soviética conseguiu ter, os grandes benefícios do regime, eles foram altos funcionários dos estados, o diretor das empresas estatais e o político da alta cúpula, oficiais das Forças Armadas, homens das áreas de engenharia, ou seja, todos eles foram os grandes beneficiados pelo regime stalinista, ou seja, os grandes funcionários, como foram alguns desses que eu citei, eles tiveram realmente muitos benefícios e privilégios econômicos. Olha, essa daqui é uma forma de censura, onde a gente tem um exemplo aqui de Stalin. Stalin, nessa foto aqui, na primeira foto, ele está junto de 4 amigos, e essa mesma foto ela foi remontada para que só tivesse uma pessoa do lado dele, e depois essa pessoa também foi tirada e ficou só ele. Ou seja, aos poucos ele foi pedindo para que os trabalhadores dele fossem fazendo montagem, né? E aos poucos excluindo as pessoas que não estavam mais aliadas a ele. Nós temos outro exemplo aqui, onde na segunda foto a gente pode ver que do lado do Stalin tem um homem, e na primeira já não tem, que também foi retirado com a edição. E aqui também está um pouquinho pequeno, mas acho que eu consigo ampliar. Aqui, ó, tem um homem nesse carro aqui, e depois, na segunda aqui, ele foi tirado do mesmo lugar onde estava. E o Lenin, que foi aquele que perdeu, ele foi excluído da União Soviética, ele teve que sair de lá, e ele continuou na luta pelo socialismo e denunciar os crimes de Stalin. Ele viveu no México, e um agente secreto, ele se infiltrava na casa, assassinado pelas costas, acertando sua cabeça com uma picareta de alpinista. Ou seja, ele morava no México, e um dos agentes do Stalin, ele estava infiltrado dentro da casa do Lenin, e ele foi assassinado com um golpe de picareta. Nós temos uns exemplos aqui sobre as propagandas stalinistas, que sempre queriam promover, é claro, uma imagem boa dele. E contando com um grande apoio social, o governo soviético passou a produzir uma propaganda para exaltar, ou seja, exaltar o Stalin, chamado nessa propaganda de guia genial dos povos, construtor do socialismo, pai dos povos. Esses eram alguns dos adjetivos que essas campanhas traziam a ele. E o realismo socialista, onde foram feitos nas obras de arte, o realismo, onde mostrava realmente a arte foi parte da transformação social criada pela cultura revolucionária. Os socialistas eles buscaram estimular a livre expansão artística e despertar nos trabalhadores o interesse pela arte. Ou seja, os socialistas em si eles queriam que eles tivessem realmente uma liberdade de expressão. Com estarem com tudo, foram reprimidas, ou seja, as vanguardas soviéticas foram reprimidas, e esse direito foi cerçado deles, normatizado e delimitado pelo Estado. O realismo se tornou a arte oficial da União Soviética, cumprindo o papel fundamental da preservação. Ou seja, essa arte ela foi transformada em uma forma de retratar de uma forma positiva o regime stalinista. Então, galera, terminando agora falando sobre os impactos mundiais,
Na visão de vários intelectuais, os trabalhadores e os servidores da classe média, a Primeira Guerra Mundial ela expôs a falência dos modelos econômicos e sociais vigentes. Ou seja, aqueles modelos econômicos e sociais que estavam no momento, eles foram meio que tirados, pois não estava dando certo. Além, os partidos socialistas, eles despontaram a Europa com a força capaz de destruir uma alternativa de futuro para as camadas sociais oprimidas. Ou seja, eles despontaram na Europa como uma força que fosse capaz de acabar meio com a desigualdade. A partir da Revolução Russa, o socialismo se apresentou como uma alternativa ao capitalismo. E assim, esses foram os impactos mundiais da Revolução Russa. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. E é isso. Se você gostou da ideia do vídeo, deixa aquele seu like. Se você não assistiu a parte 1, está no nosso canal. E é isso. Valeu, falou e tchau.